Queridos amigos, é com muito prazer que nós estamos juntos nessa manhã, hoje aqui ao vivo pela TV Fox. Você que está aqui na nossa cidade de Nova Friburgo, pode nos acompanhar pela TV Fox. Hoje é dia 12 de maio de 2012 e nós estamos juntos aqui para estudarmos, para falar da doutrina espírita, como ela foi codificada, com um programa que sempre vem nos acrescentar, sempre nos esclarece, falando do espiritismo, que como sempre a gente lembra que não tem rituais, não batiza, não usa vela, não tem bebida alcoólica, que é bom, não faz despacho. E é muito importante nós esclarecermos isso, lembrarmos isso aqui de vez em quando, porque muitas pessoas, por desconhecimento, por falta de compromissos dos que divulgam a doutrina espírita, realmente desconhecem o que seja o espiritismo, o que apresenta, os seus princípios básicos, que são a existência de Deus, a existência e a sobrevivência da alma, a reencarnação, os mundos habitados e a comunicabilidade com os espíritos, que é a mediunidade. Então são esses fatores, são esses princípios que são desconhecidos, porque as pessoas realmente não estudam dentro das obras básicas, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Nós aqui ao longo desses quase 9 anos aí que nós estamos caminhando para completar do Terceira Revelação, tivemos sempre esse compromisso de falar da doutrina, como ela foi divulgada. Falamos aqui no mês passado sobre Kardec, 18 de abril de 1857, que foi a publicação aí de O Livro dos Espíritos. Então já está aí há 155 anos na humanidade e ainda é um desconhecido. E por própria irresponsabilidade muitas vezes dos espíritas que misturam e que não são fiéis à codificação espírita, que só é conhecida realmente através dessas 5 obras básicas. Então nós estamos aqui começando. Para você que nos acompanha aí pelo YouTube, um grande abraço, como eu sempre digo, bom dia, boa tarde, boa noite, porque nós vamos aí ser assistidos em muitos horários, e esse é o nosso trabalho aqui, hoje nessa manhã de sábado, que nós estamos aqui ao vivo, falando amanhã, Dia das Mães, já parabenizo a todas elas, porque nós vamos ver aqui a maternidade, assim como a paternidade, são grandes missões que nós recebemos aqui na Terra para poder, todos nós sermos melhores, estarmos aí juntos, aprendendo, Bom dia, José Manuel. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos telespectadores. Vamos aí, hoje 12 de maio, mais um programa, Terceira Revelação, onde nós estamos para mostrar para vocês o verdadeiro espiritismo. Não adianta, vocês assistam outros programas que se dizem espíritas, até na hora desse aqui passa um outro, que quando esse aqui for reprise, no sábado, vocês assistam outro, vocês vão ver programas e programas espíritas, vocês vão ver programa do movimento espírita, como é totalmente diferente, porque o movimento espírita tem cumplicidade com uma organização internacional e mais atuante aqui no Brasil, com os interesses da exploração da mediunidade, os interesses na fantasia, nas místicas, para atrair gente, com o mesmo objetivo das outras religiões que predominam aí, que é de arrecadar dinheiro, ter fama e com isso poder. Lamentavelmente, isso está na raiz da essência humana, através do egoísmo, porque o que nos motiva a vida na Terra, em planetas inferiores como o planeta Terra, onde predomina o mal, justamente predomina o mal pelo nosso egoísmo, mas o que motiva o espírito encarnado na Terra, por ser inferior ainda, é justamente o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência. O resultado de tudo que socialmente nós vivemos no planeta é consequência do egoísmo, é consequência do indivíduo, é consequência da falta de convencimento racional, inteligente e sensato de como nós devemos agir, sem interesses pessoais, mas no conjunto, tendo o interesse da solidariedade, da fraternidade, da união, da harmonia. Quando a gente assiste um filme de guerra, tem passado muitos documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses atacaram Pearl Harbor, quando aconteceu aquela desgraça que nós conhecemos, a gente vê milhões de pessoas se matando, pessoas que não se conhecem, pessoas que são seres humanos se matando. E a gente pergunta por quê e para quê? Para 3 coisas: para a fama, para o dinheiro e para o poder.
o poder que domina, o poder que encanta o espírito inferior e o poder material que encanta o espírito inferior, leva o homem aos maiores desatinos para a conquista desses valores, entre aspas, ou dessas deficiências, idiosincrasias da espécie humana egoísta e inferior aqui nesse planeta. Se nós numa guerra separarmos dois soldados inimigos, um japonês, como no caso da Segunda Guerra e naquela tragédia de Pearl Harbor, separarmos um japonês e um americano, no contexto da guerra, tirem ali dois, pincem um do lado de cá e outro do lado de lá, abram a vida desses dois seres humanos, dessas duas almas, vocês vão ver que tem mães, pais, esposa, filhos, amigos, relacionamentos carinhosos, fraternos, bonitos, humanos, solidários, tanto de um lado quanto de outro lado. Aí você pega novamente esses dois e coloca como dois bonecos em meio à guerra. Eles estão ali para se destruírem, para se matarem, por uma causa gerenciada por homens que dominam, que se conhecem entre si e não se matam, mas jogam a humanidade no confronto, no conflito, para que se autodestrua com ódio, rancor, vingança, cujos motivos são abstratos. Separem dois e traduzam a família desses dois, a vida dessas duas criaturas. Vocês vão ver que tem tudo para a paz e a harmonia ser o fator ideal e recomendável para que haja felicidade na Terra. No entanto, estão ali se matando, se destruindo. É a característica básica do espírito humano, porque o espiritismo, a doutrina espírita, vem mostrar que esse panorama aqui não é o panorama do universo. Isso aqui não é uma falha da criação de Deus. Isso aqui não é o projeto falido de um criador desequilibrado. Isso aqui é um átomo no contexto do infinito, fazendo parte do processo evolutivo, tanto da matéria bruta, tanto da matéria elementar, básica, quanto da espiritualidade, da inteligência, do intelecto, já com senso moral, que faz parte do infinito, faz parte dos universos. Então é um planeta realmente microscópico em relação ao universo e pior, mais ainda em relação ao infinito, mas que não está perdido. Nós aqui não temos motivos para nos desesperarmos. A doutrina espírita vem ensinar dessa forma, vem ensinar que não se apeguem às coisas materiais. Não pensem que ser bem-sucedido é ter fama, dinheiro e poder, porque não é. A maioria dos que tem essas três desgraças na vida, quando mal administradas, desgraças, quando mal administradas, a maioria não sabe administrar essas três forças, é infeliz. É uma maioria infeliz. Cometem desatinos, caem em depressões, muitas vezes se suicidam ou perdem uma vida nesse planeta de 80, 90, às vezes até 100 anos, sem terem tirado proveito próprio para o desenvolvimento como indivíduo. Porque nós não sofremos como coletividade, nós sofremos como individualidade. Você pode estar sofrendo no mesmo ambiente ao lado de uma pessoa que esteja feliz. Você pode estar em tristeza ao lado de uma pessoa no mesmo ambiente que esteja em alegria. Então essas conquistas que fazem a diferença para cada um de nós, elas são também pessoais. Assim como ninguém pode emagrecer pelo filho que é gordo ou engordar pela filha que é magra, ninguém pode evoluir pelo filho, pela mãe, pelo pai ou pela humanidade. São características individuais. Essa revelação que nós passamos aqui com fidelidade, com honestidade doutrinária, essa revelação de Deus, essas verdades consolidadas em O Livro dos Espíritos, elas têm por finalidade isso: esclarecer a você, a mim, a cada um, para que cada um vá se libertando
e saindo dessa escola de sofrimento para escolas mais avançadas, mais adiantadas, evoluídas intelectualmente e moralmente, a fim de que nos completemos como espíritos destinados à perfeição. Nós estamos caminhando. Nós não vamos ficar aqui lutando, fazendo guerras, revoluções, participando de grandes marchas para salvar todo mundo. A salvação da ignorância, diga-se de passagem, porque a salvação é uma peneira que se deva passar na própria alma. Nós não estamos salvos da inferioridade ainda, porque ainda estamos agarrados às paixões, à vaidade, ao orgulho. Então a salvação consiste em um indivíduo se libertar dessas paixões, desses vícios, e estar cada vez mais afinados com o etéreo, com o harmônico, com o belo, com Deus, que só pode ser, por suprema perfeição, só pode ser amor, ética, harmonia, beleza, fraternidade, encantamento. Mas nós só vamos acessar essas virtudes supremas, maiores, à medida que nós formos nos afastando dos defeitos, das falhas, dos vícios e das paixões grotescas, brutas e materiais que nos agarram aqui. Olha o alerta desta doutrina. A doutrina espírita não tem por finalidade congregar grupos, ter milhares de adeptos. Isso não interessa como organização, como doutrina para o espiritismo. O objetivo do espiritismo é fazer as pessoas compreenderem as regras da natureza, que são as regras de Deus, para toda a humanidade. Nós não somos privilegiados emocionalmente, moralmente, por estarmos aqui divulgando isso. Nós somos mais responsabilizados por conhecermos as regras universais estabelecidas por Deus e reveladas aqui, e que estão de acordo com a evolução da inteligência, da ciência, da predominância cultural do planeta, cuja conclusão dessa predominância cultural e desse esclarecimento científico, cujo objetivo é melhorar a harmonia, a convivência, a postura de cada um. Vejam, queridos, que doutrina encantadora, que doutrina que nos liberta sem nos aprisionar, nos liberta sem nos mandar ir lá na igreja tal, no templo tal, no lugar tal, que nós vamos isso e aquilo. Claro que existem charlatões, espertalhões, interesseiros que usam isso, o nome da doutrina espírita, o nome do espiritismo, para levar vantagens pessoais, ou para formar grupos poderosos, grupos influentes, grupos maiores, é claro, mas estão perdendo tempo, estão cometendo crimes em deturpar a passagem disso aqui para a humanidade. Nós estamos aqui, ao contrário, mostrando que isso aqui é de todos, sem compromisso com igreja nenhuma, com templo nenhum, com organização nenhuma. Isso é o conhecimento da verdade, prometido por Jesus como um fator de libertação para as criaturas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade não é minha, não é do espiritismo, não é do catolicismo, não é dos ateus. A verdade é a regra de Deus estabelecida para o infinito, ou até para os infinitos, como muitos filósofos matemáticos da mais alta qualificação intelectual já começaram e já estão tendo aí repercussão em tratar o infinito como quase que finito para chegar à conclusão dos infinitos, assim como nós falamos dos universos ou multiversos. É a criação de Deus. O que nós temos que fazer é deixarmos essa tolice de lado, de querermos ser melhores do que os outros, achando que nós estamos sempre certos e todos estão errados. Se nós aqui estivermos errados, pelo menos nós temos uma virtude em passar para vocês: que não nos sigam e que nós não estamos salvos por pensar assim, porque nós temos a certeza de que os bem-sucedidos serão todos e quaisquer um, que em qualquer parte deste planeta estejam conhecendo as regras da natureza. Essa é a real postura da doutrina espírita.
não está aqui apregoando e nem profetizando de que vocês estarão perdidos não sendo espíritas, mas está aqui garantindo que eu e todos vocês seremos julgados pelas nossas obras, não pelas nossas convicções religiosas, não pelas nossas ideologias ou teologias, mas sim pelas nossas obras. Eu já mostrei muitas vezes aqui que Teresa de Calcutá não era reencarnacionista, mas era um exemplo de virtude. Por não ser reencarnacionista, tinha conflitos internos, que eu também já mostrei aqui, que foram expostos no livro Madre Teresa Venha Ser Minha Luz, que retratou cartas e correspondências dela para confidentes da área religiosa, onde ela angustiada, perguntava por Deus, por que Deus permite isso do jeito que está? Já falei aqui, por exemplo, de uma questão que eu apresentei ao grande teólogo, ao grande homem Leonardo Boff, e que honestamente me disse num plenário de quase 1000 pessoas, repetindo meu nome, José Manuel, eu não tenho resposta para a sua pergunta, independentemente de ser o homem que é, de ser a personalidade importantíssima, altruísta, competentíssima que é, mas por que essas pessoas têm conflitos, têm dúvidas? Teresa de Calcutá, Madre Teresa Venha Ser Minha Luz, Come Be My Light, foi o título original em inglês. Leiam lá o livro e vejam os conflitos por falta do conhecimento da reencarnação, por falta do conhecimento dos mundos habitados. Mas virtude exemplar. Leonardo Boff, eu não digo nem que por falta de conhecimento da reencarnação dos mundos habitados, mas por cerceamento teológico, uma vez que o Leonardo Boff já foi censurado, severamente censurado e colocado em silêncio obsequioso por esse Papa que está aí, o Bento XVI, o Ratzinger, que na época era o prefeito da congregação da doutrina e da fé da Igreja Católica, que calou, silenciou Leonardo Boff. Como fizeram também com o padre Marcelo Rossi, porque começou a incomodar, porque começou a mexer nas estruturas do poder, começou a ser líder demais para o gosto da igreja, e que contou sua história recentemente agora, como ele caiu em depressão. O livro Ágape do Marcelo Rossi é uma expressão do período em que ele esteve deprimido, desiludido, porque o impediram até de acessar o Papa quando ele esteve aqui. Vejam, as pessoas virtuosas muitas vezes passam por conflitos, passam por sofrimentos, por tragédias pessoais, emocionais, secretas, por não aceitarem a reencarnação ou não conhecerem a reencarnação, que resolve o problema da humanidade. Enquanto as religiões unicistas, criacionistas estão destruindo a paz e a ordem social, estão estimulando as guerras, o ódio, o rancor e a divisão entre os homens, o conhecimento do espiritismo, da doutrina espírita, o conhecimento da reencarnação no contexto universal, o conhecimento de que Deus não criou o universo para seu deleite ou para a perda de tempo, mas sim para o progresso infinito de tudo. O conhecimento desta maravilha revelada aqui na doutrina espírita, consolidada aqui, porque revelada já vem sendo em várias partes do planeta e compõe várias doutrinas em várias partes desse planeta. Essas verdades colocadas aqui trazem o consolo, a postura ética firme, segura para os grandes vultos, os grandes líderes que, apesar de não terem sido espíritas, foram exemplos de virtude. Volto a dizer, da irmã Dulce, da Teresa de Calcutá, do Luther King, do Gandhi, do Leonardo Boff, do Marcelo Rossi. Então, os nossos argumentos são para mostrar para vocês que ou a humanidade ou a sociedade admite, entende, compreende e inclui reencarnação no contexto evolutivo
para explicar, inclusive Deus, para explicar a fatalidade da punição para os errados, uma vez que se escapa das leis humanas, mas jamais das regras do universo, sem que Deus esteja lá jogando uma flecha em um, ou atirando no outro, ou jogando pedra, como constam nas revelações antigas, que Deus jogava pedra nos inimigos de Israel. O próprio Deus que criava os inimigos, jogava pedra neles para matá-los depois. Coisas insensatas e que não fazem sentido. O conhecimento, portanto, da reencarnação dá a lógica teológica, dá a lógica essencial e fundamental para que os grandes vultos que por aqui passaram ou que aqui estão sejam realmente expoentes para serem seguidos, para formarem séquitos lúcidos, conscientes de irmãos, para se livrarem do planeta atrasado, do planeta bruto, grosseiro, que tem doenças, que está poluído, que já é explorado em mais de 30% além da sua capacidade normal de exploração. Logo é absolutamente utópico achar que isso aqui vai ser um paraíso, porque os pobres e miseráveis vão sendo cada vez em maior número, em maior quantidade do que os ricos predominantes, que não vão abrir mão das suas riquezas e dos seus poderes para que os irmãozinhos pobres e miseráveis sejam pelo menos medianos. Não vão abrir mão. Não percamos tempo com isso, mas ganhemos o tempo entendendo essa teologia, entendendo essa regra de Deus que traz a justiça e a segurança para todos os 7 bilhões de espíritos encarnados aqui como alunos passageiros dessa grande escola, que deverão ser aprovados, vencer suas paixões, vencer suas dificuldades emocionais e aprimorar as suas capacitações intelectuais para saírem daqui para mundos melhores que nos aguardam. É uma tolice pensar que os bons que estão em mundos melhores estão doidos para vir para cá. Então nós vamos ter que fazer uma varredura aqui para tirar os maus daqui e mandar para onde? Teria que ser para um outro igual a esse. Então é perda de tempo. Seria trocar 6 por meia dúzia. É uma ingenuidade católica, protestante, uma ingenuidade atávica das religiões que antecedem a doutrina espírita, que fazem com que as pessoas pensem que isso aqui vai ser um paraíso. Quando perguntaram para Kardec, mas isso aqui vai ser bom? Vai. Quando? Quando os homens daqui forem bons, não vão ser aqui. Pelo egoísmo predominante, pela materialidade do próprio planeta. Espírito superior não quer planeta inferior. Os planetas também são superiores. Também a matéria evolui para se eterizar e se intelectualizar. Está no Livro dos Espíritos, está na consolidação das leis de Deus que a doutrina espírita traz, para nos esclarecer a todos, vocês todos que nos assistem pela televisão. É muito importante, porque nós entramos nos seus lares, nós falamos para vocês sem nenhum convite de que vocês venham para coisa nenhuma. O interesse sincero e sério, honesto, de quem está a fim de colaborar com a sociedade, com a humanidade, é passar essas informações para que vocês aí na poltrona conheçam, para que vocês tenham acesso. Como eu lembro, custa R$18 um Livro dos Espíritos. Isso mais bonito, maior. Esse araminho aqui, sabe para que é esse araminho? É para facilitar o manuseio, para facilitar o estudo. Não é livro para ser lido e colocado bonito na estante, grosso, porque eu já disse aqui que o livro pode ser de ouro e só ter porcaria. E o livro pode ser de papel reciclado, papel de pão e só ter maravilhas. Aliás, todos se encantam com as maravilhas que vêm lá do passado, que foram escritas em pedra, em tábua, os próprios 10 mandamentos. Nunca vi ninguém depreciar os 10 mandamentos porque eles foram escritos na pedra, ou foram escritos em tábuas, ou foram escritos no que for escrito. Porque o que importa não é o veículo que transpassa o tempo levando a informação. O peso e o valor está na informação. Está na informação. Então esse araminho aqui, quando a gente diz, bom, vai ser de arame, isso é de arame.
veja o que tem aqui dentro e guarde para você. Você não vai aceitar isso aqui para me agradar, para eu ficar mais orgulhoso do que eu já sou, porque você não vai me seguir, você não vai nem me conhecer pessoalmente, vai só me conhecer pela televisão. Agora, os efeitos disso aqui que eu tiver ajudado chegarem até você, ou chegarem os efeitos até você, esses são muito importantes. E eu fico feliz com isso. Eu fico feliz. Quanto é que eu cobro? Já disse isso para vocês, nada. Vem eleição em outubro aí, vê se eu estou me preparando para ser candidato, ou se eu vou ser candidato. Aí vocês podem pensar, mas você critica tanto, por que também não se oferece para ir lá resolver? Eu já me ofereci e perdi. Eu já fui candidato a vereador, levei uma surra. Com apoio de maçonaria, com apoio dos homens de bem todos, que gostavam de mim e tal, perdi. Por quê? Porque a sociedade não quer, não quis. Então não significa que você esteja transmitindo o certo. Significa que do outro lado tenham pessoas querendo o certo. Porque tem muitas pessoas, muitas criaturas que quando começam a entender a sua própria responsabilidade no contexto, ficam com medo e opa, deixa para lá, eu não quero saber disso. Prefere viver na ignorância ou na ilusão social, nas estampas, nos rótulos, das posturas, dos posicionamentos que tem na sociedade. Ela tem que se mostrar socialmente realizada. Então ela não pode aceitar coisas que a comprometam nas suas intenções mais fortes, mesmo que elas saibam que estão erradas. Simploriamente nós podemos jogar isso na conta do gordo. O gordo sabe que ele é gordo porque ele come muito, mas ele não consegue diminuir. Ele sabe. Quando ele está comendo aquela pizza com todo mundo, ele acha assim, bom, amanhã eu vou dar uma redução, segunda-feira eu dou uma refreada nisso, almoço das mães amanhã, amanhã eu solto, porque depois eu dou uma segurada, não dá nada. Mas sabe, vai sofrer as consequências até a morte sabendo qual é o certo. Da mesma forma, trazendo para cá, ideologicamente, teologicamente, quando as pessoas começam a ver às vezes que isso aqui é bom demais, que isso aqui é a realidade, opa, deixa lá e vamos ficar no engano mesmo, vamos botar a caixa, porque na caixa é melhor. Se eu estou perdido, eu não estou sozinho, eu estou perdido com 6 bilhões, 7 bilhões de companheiros. É ou não é? Mas isso faz a diferença na hora da agonia, do sofrimento, da morte, da perda de um ente querido, das coisas mudarem socialmente, economicamente na vida das pessoas. E onde estará o preparo? Onde essas pessoas vão buscar o apoio, o consolo, um consolo racional. Não é chegar para você e dizer, tenha fé porque Deus é bom. Sim, Deus é bom, mas por que está acontecendo isso com você? Você não é filho de Deus? Você tem que ir para a igreja encher de dinheiro lá para Deus te escutar? Os que vão estão querendo levar vantagem também. Ninguém vai lá dar 100. Eu já disse isso várias vezes aqui e quero que me contestem. Ninguém vai lá dar 100 esperando receber 90, nem 99, nem os mesmos 100. Porque se fosse para receber os mesmos 100, eles não iam dar nada. Dão 100 para receber 1 milhão. Se para ir a um médico particular eles vão pagar 250 de consulta, e para ir a um lugar de curandeiros ou de curas e de promessas eles vão dar 100, eles vão lá dar 100. Mas não para conseguir uma mudança moral, uma mudança de comportamento, não. Para ficar livre da dor. É o interesse da humanidade, da maioria dos 7 bilhões que estão aqui. É o interesse, por isso que não funciona. Por isso que não funciona. As pessoas não vão lá na loteria fazer o jogo e vão pagar 10 para ganhar 9, para ganhar 8. Conhece alguém que faz isso? Vão jogar 10 para ganhar sozinho 70 milhões, 50 milhões. Não são espertos? Essa esperteza não funciona para a alma. Ela é o entrave, ela é o atrapalho do homem aqui. Não amemos isso.
Amemos a Deus que não está aqui habitando permanentemente. Aqui não é o seu reino. O reino de Deus é a sabedoria suprema, universal, infinita, para onde nós estamos indo. A doutrina espírita chama a atenção para isso. Nós estamos aqui de passagem. Esse planetinha também está de passagem. Nós todos estamos indo para um grande atrator universal, que no final pode transformar tudo isso em energia e novamente explodir tudo isso para a continuidade, para ir fazendo com que tudo fique mais rarefeito, para se intelectualizar, se moralizar e ser perfeito. Analisem isso, coloquem isso na matemática e vão ver como fecha perfeitamente. Agora, para colocar isso na matemática da consciência, é preciso que se abandone os preconceitos, o ódio, o rancor, a mágoa religiosa, principalmente, que é das piores existentes no planeta. As guerras religiosas sempre foram as mais cruéis, odiosas, e estão, na sua essência, presentes no planeta, sempre prestes a explodir de novo. Analisem isso, pensem nisso. Vocês e eu somos parte disso. Individualmente, nós estamos aí para conquistar a sabedoria e a felicidade. Mas não vamos conquistar essa sabedoria e felicidade pensando através dos outros. Vamos conquistar pensando através de nós próprios. É o nosso esclarecimento, é o conhecimento da verdade, que só pode ser conquistado por cada indivíduo, por cada um de nós. Então essa é a doutrina encantadora que nós temos aqui para passar para vocês. É a doutrina espírita, que ninguém pode conhecer na sua essência, na sua integralidade, senão através de O Livro dos Espíritos, a obra publicada em 18 de abril de 1857. Com a mesma assistência dos espíritos superiores que em toda a humanidade sempre ajudaram aos homens lúcidos, missionários, a entenderem Deus e as suas regras. Mas assim como tudo evolui, como eu disse, da bolsinha de couro dos pastores botarem as pedrinhas para contar as ovelhas, ao ábaco, a máquina de calcular, até o computador, sem que não seja nada para trás negado nessa esteira da evolução, aqui está a evolução do conhecimento de Deus, a evolução das regras que fazem girar e funcionar os universos, a evolução do conhecimento sobre a justiça verdadeira, o amor verdadeiro, a suprema sabedoria da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso que nós, em resumo, estamos aqui passando para vocês. A doutrina espírita verdadeira. Quando nós falamos verdadeira, é porque os farsantes, os vigaristas, pegam isso aqui para te atrair através das mesmas iscas da maioria das igrejas, das religiões lá fora, que é da vantagem que você vai ter, é do dinheiro que você vai ganhar, é da situação que vai melhorar para você, é da sua dor que vai parar, você vai voltar a enxergar, se você não enxerga, mas não enxerga com os olhos do corpo. Isso aqui faz você enxergar com os olhos da alma para sempre e para a eternidade. Muitos usam isso aqui, venham falar com os espíritos, venham falar, é o mesmo erro que a comunicação dos espíritos sempre gerou no passado da humanidade. Humanidade atrasada, querendo vantagens, dando 10 para receber 1 milhão, e também com a espiritualidade, com os mesmos interesses. Dar alguma coisa, mesmo que seja material, numa encruzilhada ou num lugar qualquer, ou dinheiro lá no caixa do centro, porque eu digo quando eles usam isso aqui para isso, para que as pessoas resolvam seus problemas materiais, seus problemas físicos, seus problemas emocionais, sem o autoconhecimento e a autotransformação. Observem isso. Eu estou convidando vocês para analisarem sobre isso. Volto a dizer, não sou candidato nem nessas eleições, nem serei em outras. Não vendo nada.
Não estou aqui para ser seguido. Não estou aqui iludindo, prometendo nada para vocês. Estamos aqui sendo veículos para que vocês conheçam esta obra extraordinária, esse conhecimento sobre Deus, e façam as próprias análises, porque na hora da tua morte você vai estar sozinho. Já pensou nisso? Nenhum padre, sacerdote ou diretor das igrejas vão estar lá junto com você para ir com você na hora da morte, ou você tem dúvida disso? Você vai sozinho. Mas o que você vai levar? As informações que eles te passaram. E se elas estiverem erradas? Não vale a pena então você pensar nessa hipótese? Como é que você vai se virar? E se do lado de lá, nos labirintos do universo, você estivesse em GPH? GPS é grupo de... É grupo de promoção humana aqui em Friburgo. Aliás, uma grande obra. Um abraço para o Marinho Aguilera, para a turma lá do GPH, uma grande obra. Mas se você tivesse sem GPS, o GPS vai ser o livro que te disseram que vale. E se não vale, meu jovem, já pensou nisso? Hein? Os estudiosos famosos do planeta, muitos deles filósofos matemáticos, como eu recebi agora um vídeo extraordinário, dizendo que o conhecimento da matemática e do universo pode fazer mal, e faz. Como eu disse para o Leonardo Boff, o Marcelo Rossi, para a Teresa de Calcutá, faz quando o indivíduo não conhece reencarnação e mundos habitados. É a revelação do Espiritismo, em síntese. Porque Deus todo mundo já fala sobre ele. A alma todo mundo já fala sobre ela. Agora, reencarnação e mundos habitados, na lógica de uma doutrina que apresenta Deus como inteligência suprema, amor supremo, bondade suprema, o conhecimento disso aqui faz a diferença. Faz a diferença. E se você do outro lado não tiver essas informações, ou se você não tiver do lado de cá mesmo essas informações, é claro que você vai ter dificuldades. É claro que você vai estar, como eu disse, sem o GPS. É claro que você vai estar baseado em informações erradas. E se você pode tê-las com convicção, com certeza, por que não? Por que não tê-las? Então prestem atenção, Livro dos Espíritos, só é espírita quem conhece o Livro dos Espíritos. Quando alguém diz, eu sou espírita, conhece o Livro dos Espíritos? Não, eu conheço o Chico Xavier, eu conheço Divaldo, sai fora que isso é outra coisa. Isso é uma seita criada e comandada e que está gerando uma porção de filhotes. Existem filhotes e filhotes. Olha, eu chamo até a atenção do Sérgio Aleixo, que é um batalhador aí, um homem de bem, que está lutando pelo conhecimento verdadeiro da doutrina espírita. Chama a atenção do Sérgio Aleixo, que ele já deve estar informado, que esse já me bateu lá nas informações. Olha, está vindo aí o Chico Xavier e Hermenêutica Espírita, uma nova proposta, doutrina espírita explicada, onde um grupo aí está tentando fazer uma harmonização. Aqui, neste vídeo, propõe uma nova e mais coerente interpretação do Espiritismo, buscando uma ligação entre Kardec, Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, Joana de Andes e Ed Menezes. Saiam fora disso. São as estratégias e as artimanhas da espiritualidade inferior, que sempre esteve aqui com o nome de demônios, de falanges do mal, sempre, desde lá de Moisés, antes de Moisés, sempre esteve aqui fazendo esse esforço e esse trabalho para afastar os irmãozinhos daqui do conhecimento da verdade libertadora. Então está aí, Sérgio Aleixo, Chico Xavier e a Hermenêutica Espírita, uma nova proposta, ou seja, doutrina espírita explicada. Claro que se for explicar todas essas farsas que estão por aí, à luz da doutrina espírita, você tem até explicação, mas uma explicação eliminando todas elas. Todas elas. Claro que tem explicação, mas a explicação do Espiritismo é de que aquilo tudo está errado. Não é assim, não deva ser assim, e mostra por que não é. Então isso aí já está cheio de adeptos. Claro, já está cheio de adeptos. Porque o que prevalece aqui é o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência. Então, o certo é o menos acessível, é o menos acessado. Por quê? Pelos interesses pessoais egoísticos
que caracterizam a espécie humana que habita o planeta Terra. Então você que não é espírita, nunca ouviu falar nisso? Esse programa principalmente é destinado às pessoas que não são espíritas e que querem refletir sobre isso. Quando nós advertimos sobre movimento é para que não entrem lá, para conhecer espiritismo. Conhecer o Livro dos Espíritos é se vacinar e se imunizar contra isso tudo que está aí. Quem conhece a doutrina espírita não precisa ficar procurando. Quem conhece o Livro dos Espíritos não precisa ficar procurando bobagem por aí, porque quando achar alguma coisa que for ver, vai ver, isso está contrário isso aqui. Então isso aqui não é espiritismo. Então você que não conhece, compre o Livro dos Espíritos. Custa R$18 somente. Nós não vendemos, nós damos. Aliás, mandei um para a Regina essa semana, temos outro para mandar ali para um outro internauta aí que nos pediu. Então nós damos o livro. Porque o nosso interesse é isso, fazer vocês conhecerem isso e vocês analisarem e avaliarem o conteúdo disso aqui em causa própria e não vão vir nos dar aqui dinheiro, não vão vir aqui nos dar um abraço, um beijo, não. O nosso papel é esse, passamos para vocês. O de vocês é se interessarem ou não. Estão desesperados, querem resolver o problema? Procurem aqui. Que tal? Vocês vão ver, que maravilha. Vocês vão gostar realmente. Valéria Cristine. Nós achamos, né, que vale muito a pena, né? Eu, pelo menos. Nós achamos, né? Nós achamos, com certeza. Nós vamos para um breve intervalo, já voltamos já. Bom, como nós estamos aí hoje, dia 12 de maio, às vésperas da comemoração do Dia das Mães, um grande beijo, um abraço para as que são mães, para as futuras mães, que abraçam aí com muito amor e com muita dedicação, né, essa missão que é a maternidade, assim também como eu já disse da paternidade. Mas também muitas pessoas pensam, né, a gente estava falando aqui sobre a reencarnação, que a reencarnação, ela destrói, né, os laços de família, porque na medida que nós vamos, né, tendo as existências na Terra, nós vamos tendo várias mães biológicas. Isso procede? Esse receio de algumas pessoas? Biologicamente falando, nós vamos tendo várias mães biológicas em várias encarnações, porque nós passamos de um corpo para um outro que virá e que poderá ter biologicamente uma outra família, outros espíritos ali reunidos. Mas a finalidade da reencarnação, ela é de universalizar a fraternidade, a irmandade. Nós não somos irmãos porque nascemos no mesmo sangue, na mesma família, em casa. Nós somos irmãos porque nós somos inteligências individualizadas, moralizadas, com livre-arbítrio e que temos que nos confraternizar e sermos uma família em espírito, em inteligência, em sentimento e não em corpos. Porque se você atribuir a família aos corpos da Terra, uma vez mortos, saindo da Terra, terminou a família. Terminou a possibilidade de nós ampliarmos essa convivência fraternal, essa convivência de amor com uma infinidade de outras almas. Então a reencarnação, ela faz com que o espírito ocupe vários corpos em várias épocas diferentes, no caso aqui do planeta Terra, onde as pessoas vão compor famílias diferentes, mas serão as mesmas pessoas no processo evolutivo. Então, nunca a reencarnação, ela quebra, rompe, elimina os laços da família, mas ela amplia os laços da família. Ela vai proporcionar que inimigos se tornem familiares através das reencarnações em que vêm juntos para acertar as suas arestas, os seus ódios, as suas mágoas em outras vidas, em outras oportunidades. Ah, mas elas não vão lembrar da anterior, então não adianta nada. Sempre a regra da ética e de Deus será a de se acertarem, se amem, se unam, sejam honestos, honrados. Esta é sempre a regra de Deus. Logo, esta sendo a regra de Deus, quanto mais reencarnações você tiver ouvindo essas regras, mais você vai estar, pela teoria do reforço, condicionado a mudar para o bem. E mudando para o bem, independentemente de lembrar ou não do passado, é a tônica e é a solução dos nossos problemas. Então as reencarnações, elas se prestam para nos confraternizar, para nos harmonizar, para nos tornar famílias em todas as épocas do universo, famílias espirituais, famílias em inteligência, individualidade indestrutível, que é a individualidade do espírito.
da alma consciente com livre-arbítrio. Então nunca as reencarnações rompem laços de família, afastam os indivíduos. Ao contrário, elas se aproximam cada vez mais. Em encarnações futuras, espíritos amigos podem se reunir e reencarnar juntos por serem amigos. Mas também espíritos inimigos podem se reunir e reencarnar juntos, entre amigos e inimigos, e que nós vemos aí explícito o conflito entre as famílias, entre as pessoas da mesma origem biológica, que demonstram isso. Estarem espíritos inimigos junto a espíritos amigos, com o propósito de se reunirem, se acertarem, e quando perderem seus corpos biológicos, estarem alinhados com uma nova visão de solidariedade, de perdão, de respeito, de fraternidade. Então a reencarnação só tem vantagens sobre a unicidade da existência, que é inaceitável, inconcebível. À luz de uma única vida, esse mundo estaria perdido. Essa humanidade seria um resto do universo. O projeto de Deus estaria falido. Joga-se Deus no buraco com essa história de uma única vida. Num planeta desse, joga-se Deus no buraco. É só você, que não é espírita, parar e raciocinar sobre isso. Estão jogando Deus no buraco, na lama, com essa história de uma única vida. É tão simples. A mecânica da reencarnação é tão lógica, é tão sensata. Por que ser contra? Porque você acha que os que não seguem o seu pensamento têm que ir para o inferno eterno, se rachar lá naquela chapa quente? É por isso? É esse o motivo de você não aceitar a reencarnação? Ah, porque está escrito lá, deixa esse escrito para lá. Está escrito lá tanta coisa que você que você não aceita e é inconcebível hoje, porque te prejudica. Por que você vai aceitar isso que também te prejudica tanto? Então por quê? Por que você não aceita? Você quer ver os irmãozinhos no inferno? Porque os que acreditam no inferno acham que estão nele? Qual de vocês que acredita no inferno e acha que vai para ele? Nenhum. Vocês só acreditam no inferno para os outros, para dizer que os que não são da sua igreja vão para o inferno, não é isso? Pensem se não é, e escrevam para cá dizendo que não. O sintoma de se julgar salvo em detrimento dos outros que estão perdidos é um sintoma de inferioridade, é um sintoma anticristão, porque o cristianismo prega o amor ao inimigo. Como você pode conceber que o seu vá para o inferno eterno? No mínimo você teria que deixar isso por conta de Deus, não é com você. E não se julgar salvo. Se julgar um aprendiz, mas não se julgar salvo. E uma única vida você deixaria também por conta de Deus, mas respeitosamente, sem entrar no detalhe de por que Deus está mandando a maioria dos seus filhos aqui na Terra com uma única vida. Por que Deus está mandando e colocando esses indivíduos nessas desgraças planetárias? É projeto falido dele ou é má intenção dele com a gente? Você não pode inferiorizar Deus. Você não pode colocar em dúvida a sabedoria e a bondade e o amor de Deus. Então a crença no inferno eterno, consequência de uma única vida, é inferioridade. Inferioridade cristã. Inferioridade evangélica. Onde está o amor aos inimigos? Vocês que são cristãos e evangélicos, que se dizem cristãos e evangélicos, deveriam ser os primeiros a estarem fazendo marcha para que Deus mudasse as regras e criasse um mecanismo que todos esses irmãozinhos que não conhecem Jesus tivessem uma chance de conhecê-lo. Como você vai nascer no Tibete e vai ser cristão? Como você vai nascer na Indonésia e ser cristão? Como você vai nascer nos países asiáticos, nos países do Oriente Médio e ser cristão? Muito difícil, muito difícil. Tão difícil que de cristãos num planeta de 7 bilhões, nós temos apenas 2 bilhões. 5 bilhões não são cristãos. O Criador não está vendo isso? Diz que Jesus é o Salvador único, e mandando o resto dos 5 bilhões de almas para outros lugares onde eles não vão conhecer Jesus. Então estarão todos no inferno. Não é isso que se acha? Isso é anticristão, é anti-evangélico. Isso é o anticristo. Pensem, raciocinem nisso. Tem muito homem honrado, honesto, pregando errado, pregando equivocado, para não dizer errado, que é a mesma coisa. Tem muitos.
Mas parem e pensem. Façam uma análise de consciência e mudem, porque serão responsabilizados por terem tido a chance de conhecer o caminho e a verdade e continuaram equivocados, orientando errado aqueles que são seus seguidores. Isso é motivo de uma reflexão. Então a reencarnação só é bom, só é boa, só é lógica, só é sensata e só é sintomática. Por que seus filhos, mesma mãe, mesmo pai, mesma escola, mesma comida, mesma religião, são todos diferentes? Por quê? Olha o sintoma da reencarnação. Uns são esportistas, outros são intelectuais, outros não querem nada, outros são agressivos, violentos. Por quê? Se a família é a mesma, se o Criador é o mesmo. A reencarnação, inclusive, é altamente sintomática. Eu disse aqui na vez passada, assistam o filme que dá nos vídeos aí nas locadoras, Minha Vida em Outra Vida. Assistam um vídeo que está na internet sobre um piloto, um menino que pesquisaram e comprovaram, chegaram à conclusão que ele foi realmente o piloto que ele dizia ter sido, que morreu na Segunda Guerra Mundial, quando seu avião foi atingido. E milhares, 20 casos sugestivos de reencarnação do Ian Stevenson, e muitas vidas, muitos mestres do Brian Weiss, e uma série de obras e obras. Entrem na internet e botem lá provas sobre reencarnação. E vão ver que tem aos milhares, porque ela é sintomática. Você mesmo pode ver na sua casa. Você não precisa procurar cientista para saber disso. Seus filhos, seus parentes, seus amigos são todos diferentes. E com disparates de uns para os outros. Crianças que tocam piano maravilhosamente com 5 anos de idade, e outros que com 20 anos de estudo não aprendem nada. Outros que sabem matemática, tudo sobre matemática. Outros que sabem sobre física, sobre biologia. Outros que sabem sobre uma série de coisas da natureza que são desconhecidas para uns, e as crianças já nascem sabendo aquilo tudo. Foi dom de Deus? Se Deus tem a fórmula, por que não deu o dom bom para todo mundo? Se Deus tem a fórmula de Madre Teresa de Calcutá, por que faz essas mães que matam os filhos, que enforcam os filhos ou queimam os filhos? Se ele tem a fórmula de Irmã Dulce, se ele tem a forma de Gandhi, se ele tem a forma de Luther King, se ele tem a forma de Sócrates, Platão, se ele tem a fórmula do bem, por que ele aplicou esse bem em alguns e não aplica em todos? Ele está mal intencionado com a Terra? Pensem, e respondam. Seria má intenção de Deus? Não, reencarnação. Os bons são aqueles que já progrediram. Aqueles que, como nós, estamos passando pelo processo. Mas na frente nós seremos mestres. Todos vocês, todos os criminosos. Isso é justiça de Deus. Não pode confinar Deus nesse micróbio aqui, que é o planeta Terra, no universo infinito, que a ciência desvenda e prova que existe. Então não pode confinar Deus nesse micróbio. Não pode fazer ideia de Deus fechando nisso aqui. Então reencarnação nunca separa, nunca quebra o laço da fraternidade, do amor e da perfeição para todos. Valéria. Então a gente vê, né, que é justamente o entendimento da reencarnação que vai aí consolar e esclarecer muitas mães que perdem seus filhos, que têm filhos aí criminosos, então que tem dificuldade às vezes no relacionamento, né, de mãe e filho, que é um relacionamento íntimo, próximo, mas muitas pessoas têm essa dificuldade. Então a reencarnação, ela exatamente esclarece a filhos e mães tudo isso que a gente vê por aí, tantos conflitos, né? Mas com certeza, com certeza, vejam, conhecer a doutrina espírita leva o indivíduo, a mãe, por exemplo, e o pai, a ter uma informação sensata, coerente e aceitável a respeito da morte de um ente querido, de um filho, num acidente, como a gente está sempre vendo aí, acontece quase todo dia, quase não, acontece todo dia. Leva as mães, os pais, as pessoas em família a entenderem por que seus filhos não deram certo. Eles não deram certo, não foi por culpa sua, porque todas as mães querem sempre o melhor para os filhos, são amor puro para os filhos. Então as mães não estão perdendo o rumo na sua maioria. Alguns casos de exagero, de aberrações, de mães que matam os filhos. Esses dias vimos aí, as crianças morreram queimadas, a mãe botou fogo. Isso são espíritos e espíritos, inimigos que se acertam ali, ou que às vezes nem se acertam. É o sintoma também da reencarnação. Mas a função da maternidade, a função de estarmos juntos, é realmente a correção e a orientação. Mas nem sempre os filhos desviados, transviados, que deram para o tóxico, para a bebida, que deram para a corrupção, não é uma culpa da mãe. A mãe sempre fez o bem, o melhor.
que lhe estava ao alcance do entendimento. Agora, os indivíduos que são filhos têm responsabilidades pessoais, são filhos de Deus antes de tudo. A nossa filiação biológica é passageira, é transitória e às vezes nem existe. Nós somos mães e pais, às vezes, que não geramos filhos, mas que maternamos, mas que adotamos. A verdadeira família não está em você ter nascido naquele sangue. A verdadeira família está em você se harmonizar como gente, que é o que vai funcionar do outro lado. Você não vai com esse corpo, filho da Dona Maria, do seu Joaquim, da família Weinstein. Essas famílias são boas, as pessoas gostam de... Eu adoro quando vão escrever um nome, a pessoa, como é que escreve isso? A pessoa orgulhosamente fala KYXECYTTCP, ainda tem que falar T de tatu, P de pato, X de Xuxa, aí a pessoa adora, porque é uma família nobre. Que bobagem, que tolice, faz parte do orgulho, da vaidade, mas observem lá, isso é o erro, é o que faz a infelicidade, é o que faz os desacertos da vida. Então as mães, os pais, nós todos, não temos que nos desesperar na terra, nós temos que compreender a vida na terra. E isso só é possível conhecendo as regras de Deus. E a doutrina espírita, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênesis, são as 5 obras básicas que você tem ali todos os recursos para conhecer tudo sobre qualquer aspecto dos universos. Está tudo aqui. Então, conhecendo isso, as coisas mudam. E olha o consolo aí. Se seu filho não vai bem, ele está passando pelo que ele está procurando. Ele está colhendo a reação da sua ação. E isso vai lhe causar sofrimento. E esse sofrimento vai despertá-lo para mudar de rumo. Se não despertar nesta vida, vai despertá-lo em outras vidas. Então, o sofrimento deles, como o nosso, deva estar fazendo efeito em nós estarmos mudando o entendimento e o comportamento. Bom, você acabou respondendo aqui a nossa telespectadora Gisele do Cordoeiro, que pergunta, né, o que é a pessoa orgulhosa na visão espírita, né? A gente estava aqui falando sobre isso. Nós já estamos terminando. Queria aproveitar aqui e mandar um abraço para os nossos internautas, a Cristiane Eve, né, que ela coloca lá. Ela diz que adora a gente, agradece pelos vídeos e dizem que consolam a alma dela. Um grande abraço também para o Heraldo Orato, de Vitória no Espírito Santo, e para o Wagner Nogueira, que é do Grupo Espírita Luz e Vida de Cachoeiras, onde a gente lá colabora, e que esse mês também está aniversariando, assim como o Centro Espírita Nós vamos fazer, né, palestra lá, né? É, com certeza. Para o Heraldo Orato. Heraldo, eu ainda não entrei, eu não sei direito entrar nesse negócio para se comunicar com você, mas aguarda que eu estou aprendendo. O pessoal está me ajudando aí. Eu vou fazer contato com você sim. Heraldo Orato, grande amigo nosso, aqui de Friburgo, um menino que foi desde pequenininho, garotinho, pequenininho não que ele sempre foi grande, mas desde jovenzinho ele funcionava com a gente, grande amigo, e nós aprendemos muito juntos, né, Heraldo? Você sabe disso, né? Quando você botava um papel na minha mesa, falava assim, acha um erro que eu como as folhas, e eu não achava. Isso porque eu fazia a mesma coisa com você. Acha um erro que eu como as folhas. Lembra, Heraldo? E é assim que a gente vai aprendendo, assim que a gente vai se aperfeiçoando. Um grande abraço para você, um grande abraço para todas as mães, para essa grande missão que estão desempenhando. E um grande abraço carinhoso para minha querida Carolina Barbosa Lopes, que é minha netinha maravilhosa, que está fazendo aqui, que agora está fazendo 9 aninhos, e que eu e ela comíamos um ovinho para cada ano que ela estava completando. Até os 8, até os 6 eu andava comendo 6 ovinhos de codorna com ela. Mas agora, Carolina, nós vamos ter que parar com isso, porque daqui a pouco nós vamos engordar só por causa dos seus aniversários. Então, a Carolina está fazendo 9 anos, ela é aluna do 4º ano do Colégio Anchieta e filha da Jane e do Leandro. Um grande beijo, um grande abraço para você, tudo de bom, felicidade e paz. Também para minha outra neta, Raquel Barbosa Lopes, que está no 8º ano do Espaço Livre e que está fazendo 13 aninhos, agora vai fazer no dia 14. E a Raquel, quando nasceu, eu estava fazendo uma palestra às 8h30 da noite em Araruama. Deixei o celular em cima, era aquele tijolão com antena, né? E eu falando e olhando o celular, falando, e eu já tinha avisado, ó, tá para nascer uma neta minha, eu falei, dali a pouco o celular acendeu, veio uma mensagem, eu falei, ó, nasceu. Aí todo mundo ainda aplaudiu, fizeram uma brincadeira, foi com o nascimento da Raquel Barbosa Lopes, que é aluna lá do Espaço Livre, do 8º ano. E também quero mandar um grande abraço para Nelly,
que é do Cordoeira. Leni é responsável pela ordem da rua Eugênio Miller. Leni que cuida com todo carinho ali e falou, eu assisto o senhor. Eu falei, pois eu vou te mandar um abraço, está aí cumprindo a minha promessa, Leni. E para Sueli Almeida Costa e César Alves da Costa, que são também dois grandes frequentadores assíduos da internet, do YouTube e desses programas diretos pela TV Focus Canal 20 e que nos assistem sempre. César é um grande contador aqui da cidade de Friburgo. Um grande abraço para você, para o Ronaldo também, que é seu irmão, e nos assiste também. Um beijão para todas as mães, felicidades, continue na luta porque vale a pena. Com certeza vale. A doutrina espírita ajuda tanto, né? Com certeza. Até a próxima.